Em que posso ser útil? Escrito por Pedro Vieira. Sabia que em 2018 quase metade da população empregada tinha apenas o ensino básico completo? Esta é uma das causas da expansão acelerada do setor terciário em Portugal, que responde também ao aumento das necessidades de consumo. Este retrato é uma pequena viagem pelo universo de quem tem emprego no comércio e nos serviços, com alta rotação e baixas qualificações, em ambientes despersonalizados e virados para a faturação intensiva. Trabalhadores essenciais, na maior parte dos casos mal pagos, estão na linha da frente do atendimento ao público, sujeitos aos humores de quem estão a servir. Como é o dia-a-dia destes anónimos sem os quais já não passamos? Conheça-o através de testemunhos concretos em várias áreas de negócio e prestação de serviços. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2021. A coleção Retratos da Fundação traz aos leitores um olhar próximo sobre a realidade do país. Portugal contado e vivido, narrado por quem o viu e vê de perto. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais, cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. Odivelas, 9 de março de 2004, cerca das 9h30 da noite. A mesma hora no Reino Unido, cortesia do meridiano de Greenwich. Janto numa sala vazia, tendo o Delfim, empregado do franchisado Café Nicola, como único acompanhante. A televisão transmite o Manchester United versus Futebol Clube do Porto, jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa da casa vence por 1-0 aos 89 minutos e, de repente, milagre. Ou tragédia, consoante a perspectiva e as cores defendidas. Levanto-me de um pulo, punho cerrado no ar, entre a histeria contida, afinal de contas envergava a farda da livraria, e o festejo mudo a que me habituara desde criança, mercê da escassez de adeptos esportistas no meu bairro de Lisboa. Abre-se a boca de espanto ao meu anfitrião e o bife frito que me habituara a comer em versão menu económico de funcionário do Odivelas Park arrisca tombar no chão. O mesmo para a cerveja preta meio bebida, até então em modo desapontamento. Golo. Costinha. Mourinho corre pela linha lateral, eu regresso ao meu lugar de frente para o tabuleiro de plástico. Restam-me poucos minutos para voltar a estar de serviço. Naquele dia, tinha conjugado a minha pausa de refeição com o final previsível da partida para poder acompanhar os últimos minutos com os olhos postos no ecrã. Fiz a escolha certa, coisa em que à época não era especialista. Fruto das minhas opções conscientes e de alguma dose de acaso, substantivo tantas vezes presente, veja-se a forma como a bola ressaltou de Tim Howard para o pé de Costinha, trabalhava há cerca de 1 ano no centro comercial da periferia da capital, organizando a vida por turnos, ganhando pouco dinheiro e atendendo o público, quando este nos obsequiava com a sua visita. 6 dias de infelicidade suburbana por semana, com uma folga à segunda-feira e um fim de semana livre por mês. E muitos trajetos na rodoviária de Lisboa, cujas carreiras despejavam e recolhiam trabalhadores aos cachos naquela espécie de terra de ninguém ao fundo da Paiã, terra que, com o passar dos anos, haveria de sofrer algumas transformações. Lado negativo. Quando fechávamos a porta da livraria à meia-noite em ponto, por forma a apanhar o autocarro nos minutos imediatamente seguintes, a carreira a que tínhamos direito não rumava diretamente à Pontinha, onde havia acesso ao metropolitano, à civilização, como dizíamos tantas vezes. Tínhamos sempre de dar a volta larga por Famões, algo relatado nas palavras sábias de um dos meus camaradas livreiros da seguinte maneira: lá temos nós de ir subir pelas montanhas. Portanto, felizes aqueles que faziam mais vezes o turno da manhã, o que não era o meu caso.
Ainda assim, o contexto em que ganhava a vida não era exatamente um pastiche do Dickens. Tínhamos calma e lucidez. Havia outras nuances a considerar. Lado positivo número 1, o ingresso na profissão estava e está relativamente facilitado, não implicando especialização de monta, formação particular ou um currículo vitae recheado. Como é natural, os salários acabam por ser um reflexo disso mesmo, sobretudo num país com um déficit reconhecido de boas remunerações. Dada a elevada rotatividade, potenciada com frequência pela relativa mobilidade e insatisfação dos mais jovens, a oferta de emprego costuma ser abundante e a hipótese de acesso a este tipo de profissão acaba por ser quase universal. Em abril de 2003, serviu mesmo de boia de salvação, resgatando-me de um curto período de desemprego. Lado positivo número 2. Os poucos clientes que nos visitavam no recém-inaugurado Odivelas Park, hoje Outlet Strada, fruto de um período de furor na construção de grandes superfícies, eram cordatos e maioritariamente de bom trato, situação que nem sempre se iria verificar nas minhas experiências atrás do balcão. Ao todo, essas experiências somariam 5 anos de atendimento ao público em várias livrarias, em vários centros comerciais, em vários sistemas de turnos, folgas e compensações. Da periferia haveria de chegar ao centro da cidade, tendo como único benefício evidente a proximidade de casa e a poupança no passo social, uma vez que à época ainda não havia cartões de navegante, andante ou similares, nem descontos de encher o olho. Esse aproximar do coração da capital trouxe outros desafios e necessidades de aprendizagem. O facto de ter trabalhado numa espécie de meca do direito obrigou-me a conhecer maravilhas como o Código Civil anotado, de Abílio Neto, e trouxe igualmente muitos clientes, digamos, carismáticos, para usar um adjetivo que se possa incluir sem peso nesta coleção Retratos da Fundação. Outras alocuções mais gráficas serão exploradas no decorrer das conversas com os entrevistados. Na Grande Lisboa há muitas Lisboas, com graus de alteridade bastante distintos. E essa é uma das razões pelas quais quis pôr este livro em marcha, tirar uma fotografia parcial à capital e às suas periferias e aos serviços que estas prestam. Isto porque tendemos a viver numa bolha social da qual quis sair, pelo menos parcialmente, destapando o véu a outras realidades, como veremos adiante. Mas foi sobretudo à conta do relacionamento aqui e ali áspero com a clientela que este tema do adiantamento e da terceirização do país ficou a bailar na minha cabeça durante tanto tempo, apesar de ter deixado o balcão há quase 10 anos. Claro, a vida organizada em contraciclo com a família e os amigos, as bolandas de um relógio biológico pouco amigo dos turnos e o facto de me sentir sob permanente escrutínio durante as horas de trabalho contribuíram para a inquietação e a vontade de expandir a minha curiosidade até às páginas de um livro. O que pensam outras pessoas que trabalham neste registro? O que esperam do futuro e o que as levou até ali? Com que problemas se deparam? Que histórias terão para contar? No fundo, a ideia base para este retrato passa por dar a conhecer mais de perto aqueles para quem o atendimento ao público é um modo de vida. Numa economia cada vez mais virada para os serviços, há cada vez mais gente a trabalhar em horários desencontrados, sem gozo de fins de semana, estando a postos quase em permanência. Falo dos funcionários das lojas em centros comerciais, dos empregados em restaurantes e cafés mais ou menos gourmet, dos operadores de call center, dos trabalhadores colocados em serviços públicos, gente que passa os seus dias cara a cara com problemas, interrogações, necessidades mais ou menos urgentes. Estas vidas estão construídas em função da satisfação dos mais variados públicos, cada vez mais exigentes, e a espaços intransigentes, com uma noção mais clara dos seus direitos como consumidores, lato sensu e donos de um enorme alinhamento em relação aos anónimos por quem são servidos. Nestas páginas, pretendo contar parte das vidas que estão para lá do balcão e as relações que se criam entre agentes que ocupam estes lugares de front office, como diz a nova língua do comércio, ao longo de anos. Saber mais sobre as dificuldades do dia-a-dia, conhecer os encontros inesperados que valem a pena, contar casos notáveis e cumplicidades com vista para a caixa registradora ou para o guichê do posto médico. Ir além da farda e do horário, aproveitando para ficar a par das relações que se constroem em ambientes despersonalizados e virados para a faturação intensiva. Ou que não se constroem por falta de tempo, empatia, paciência. Quem são as pessoas que nos atendem todos os dias? Como é lidar em permanência com estranhos? Lidar com o outro, na expressão acertada de Ricardo, um dos protagonistas deste livro que iremos conhecer daqui a nada. Sentir-se-ão realizados, plenos, sem precisarem da ajuda de um centrocampista do seu clube de eleição? O país dos empregados de mesa.
Este não é um lugar para esgrimir argumentos em torno da produtividade do país, que todos sabemos ser baixa, apesar do número médio de horas trabalhadas. Nem cabe neste espaço a explicação para um ambiente favorável à multiplicação de trabalhadores do comércio e dos serviços, por oposição a uma lógica de produção direta de bens por via da agricultura ou da indústria. Até porque o conceito de serviços conheceu uma expansão de vulto ao longo dos últimos anos, fruto do crescimento exponencial das necessidades de consumo. Como se dizia nas cadeiras de marketing que frequentei, também elas as necessidades devedoras da revolução tecnológica em curso. Hoje continuamos a precisar de quem nos venda roupa, bilhetes para espetáculos, sapatilhas de corrida e perfumes, livros e cafés em princípio, mas entretanto começámos a precisar de contar com gente que nos explique como é que se configura o iMac, assistentes que nos façam assinar remotamente o contrato com a operadora de telecomunicações, que nunca cumprirá com a internet a 200 megabytes, atendedores especializados que nos ajudem a perceber a melhor relação qualidade-preço das cartas de vinho que vêm aprimorando a oferta nos restaurantes. Neste retrato, cabe-me então contar histórias e apresentar alguns dados que ajudem a ilustrar a forma como o setor terciário é essencial para a economia portuguesa, para não dizer dominante. Para início de conversa, falemos de escolaridade. Apesar de termos vivido uma enorme evolução ao longo das últimas décadas, ainda vivemos as consequências do atraso estrutural na área da educação. Segundo dados da Pordata, ferramenta estatística da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que, caso não tenha reparado, também dá à estampa este livro, 45% da população empregada em 2018 tinha apenas o ensino básico completo. Para os menos familiarizados com a terminologia, isto significa que quase metade das pessoas empregadas tinham-se ficado pelo 9º ano de escolaridade, contra 27% com o ensino secundário completo e outros 27% com formação superior. E sim, cerca de 1% dos trabalhadores, 70 mil pessoas para ser mais preciso, não tem qualquer formação escolar. No início do século, o cenário era bem mais desanimador, visto que 70% da população empregada no ano 2000 tinha formação escolar ao nível do ensino básico. Mas o panorama ainda não é exatamente brilhante. Poderá ser antes propiciador de baixa produtividade, bem como razão de proliferação de uma série de ocupações com pouca exigência ao nível das qualificações académicas. Aliás, o crescimento continuado de uma área muito abrangente da economia, com consequências de peso ao nível da massa de gente empregada, trará com certeza uma grande diversidade ao perfil das pessoas que ganham a vida nesse âmbito de atividade. Mais e menos letrados, mais e menos jovens, mais e menos precários, empregos e empregadores mais e menos exigentes. Uma coisa é certa, quem tem menos escolaridade tem mais dificuldade em encontrar emprego, seja em que área for. Para já, deixemos apenas que alguns números falem por si. As estatísticas relativas à população empregada no já referido ano de 2018 dão conta de uma segmentação por atividade económica que evidencia o peso do setor terciário. Segundo os dados apurados, quase 7 em cada 10 trabalhadores exercem a sua atividade no setor, fator a que não será alheio o crescimento sustentado do turismo no nosso país. Se virmos os dados da hotelaria, Portugal tem 6,7% da população empregada nessa área, contra 4,9% da União Europeia a 28%. O facto é que os setores primário e secundário têm perdido peso e protagonismo em favor do setor dos serviços, que cresceu muito nas últimas 2 décadas. Em 2000, representava 52% do emprego contra os 69% atuais. Repare, caro leitor, que vivemos num país que elevou o centro comercial, vulgo shopping, a património nacional de referência. As cidades cuidavam de ter as suas praças, rocios e adros, hoje cuidam de ter o seu espaço comercial de larga escala, que acaba por mimetizar todos os outros que se encontram espalhados pelo território nacional. As mesmas marcas, as mesmas cadeias de lojas, os mesmos supermercados. Em 2018, os centros comerciais portugueses faturaram 10 mil milhões de euros, mais 4,7% do que no ano anterior, apesar do crescimento acelerado das compras feitas através da internet, que poderão condenar em parte o modelo de comércio e de negócio a que estamos habituados. Dessa alteração de hábitos de consumo decorrem mudanças como o aumento das áreas de restauração nos shoppings ou a criação de mais espaços de lazer, vocacionados para a realização de eventos de cariz cultural, como exposições ou espetáculos. Num tempo de incertezas, tudo conta na hora de puxar dos galões do comércio.
O anterior presidente da Associação Portuguesa de Centros Comerciais chegou a admitir publicamente, aliás, que não há espaço para a construção ou viabilização de mais equipamentos dessa natureza, declarações que fizeram notícia no Jornal Expresso em setembro de 2017. O país está relativamente saturado de shoppings e a abertura de novos implicará, com muita probabilidade, o encerramento de outros mais antigos. Mas, para já, os resultados são bons e recomendam-se. Para se ter uma ideia da ordem de grandeza desta faturação, podemos dizer que é um valor equivalente à despesa anual com todo o Serviço Nacional de Saúde. E por falar em saúde, trago agora à colação o conceito de serviço público. Quis abordar este tópico desde o momento em que decidi preparar este retrato, por ser um ângulo diferente que me permitiria ir além das refregas ou amenidades do setor da compra e venda e também por outras questões. Como é que se lida com o público cidadão? Que necessidades específicas decorrem deste tipo de trabalho ao serviço do Estado Central? Em que condições é que os funcionários asseguram o atendimento ao cliente de um centro de saúde e que respostas têm para dar? Assegurar o acesso a consultas médicas nada tem a ver com o apoio dado a clientes que acabaram de pedir um bife ou que se apaixonam por umas leggings de corrida. No entanto, o mesmo tipo de desafio humano está presente. Como é que satisfazemos as necessidades dos outros? Com que rosto? Com que voz? Com que dificuldades? Em meados dos anos de 1990, quando era estudante e frequentava en passant as já referidas cadeiras de marketing, costumava arriscar uma imitação tosca das intervenções sibilantes de Carlos Carvalhas, então secretário-geral do Partido Comunista Português, martelando as mesmas teclas que o Comitê Central gostava de tocar à época. O governo destruiu o aparelho produtivo nacional, sacrificou a nossa agricultura, as nossas pescas e os mais... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.